Opa, vamos fazer mais uma questãozinha do Enem 2019? Essa é de ecologia, tá? Envolve um pouquinho de dinâmica de populações, sucessão ecológica. Vem comigo responder ela agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai respondendo questões e revisando teoria também, tá bom? Nós estamos agora respondendo prova do Enem 2019. Essa questão que eu trouxe para vocês agora é uma questão bem interessante, tá? De ecologia, envolve um pouquinho de dinâmica de populações e um pouquinho de sucessão ecológica. Questão 7. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Percebam, tem na tabela aí duas estratégias, estratégia 1 e estratégia 2. O habitat da estratégia 1 seria o habitat mais instável e imprevisível. E o habitat da estratégia 2 seria mais estável e previsível. Potencial biótico da estratégia 1, muito elevado. Na estratégia 2, potencial biótico baixo. Duração da vida na estratégia 1, curta e com reprodução precoce. E na estratégia 2, longa e com reprodução tardia. Descendentes na estratégia 1, muitos e com tamanho corporal pequeno. Na estratégia 2, os descendentes serão poucos e com tamanho corporal maior. Tamanho populacional variável na estratégia 1, né? E tamanho populacional constante na estratégia 2. Pois bem, pessoal, a gente ainda não viu a ideia da questão toda, tá? Mas já dá para ver aí que deve ser estratégia de colonização de um ambiente, beleza? Duas estratégias de colonização. Detalhe interessante, pessoal, a estratégia 1, ela tem um perfil muito grande, muito voltado para a ideia de uma colonização inicial de um ambiente. No início de uma sucessão ecológica, normalmente a gente vai aplicar a estratégia 1. Aí você poderia perguntar para mim, Jean, por quê? Porque no início de uma sucessão ecológica, o ambiente ele é muito mais instável. Tem muito mais mudança acontecendo no ambiente, tá? E as espécies que se reproduzem no início da sucessão têm que ter um potencial biótico elevado. Eu vou focar principalmente nessa ideia do potencial biótico. Aí você poderia perguntar para mim, Jean, o que seria um potencial biótico? Potencial biótico, gente, é o potencial que uma população tem para crescer em número de indivíduos, sem que nada atue para atrapalhar esse crescimento. Então, o potencial biótico seria o potencial que uma população tem para crescer em número de indivíduos em condições ideais, sem a resistência do meio, tá? Então, se o potencial biótico de uma população é maior, isso quer dizer que essa população cresce muito mais rapidamente. Se o potencial biótico da população é menor, isso quer dizer que o crescimento da população é muito menor. Pelo que a gente analisou da tabela, tá, gente? Das estratégias 1 e 2, eu posso dizer para vocês seguramente que estratégia 1 seria mais aplicada ao início de uma sucessão ecológica. E a estratégia 2 seria ideal para uma sucessão ecológica que já está no final, já que as espécies são tardias, potencial biótico é baixo, estão acostumadas aí, no caso, com um ambiente mais estável, como o próprio enunciado trouxe com essa tabela, indicando para a gente essas duas condições, né? Vamos ver o que a questão quer agora, né? Vamos continuar aqui a leitura. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas principalmente espécies que adotaram qual estratégia? Pessoal, uma questão de sucessão ecológica. Nesse caso, vocês podem perceber aí que essa sucessão ecológica citada seria uma sucessão ecológica secundária. Ô Jean, o que é uma sucessão ecológica secundária? É aquela sucessão ecológica que vai acontecer no ambiente onde antes havia vida e algum fator provocou a destruição da vida ali. Então o ambiente teve um desmatamento acontecendo e você vai reintroduzir espécies ali, vai iniciar uma nova sucessão ecológica. Nesse caso, pessoal, como o ambiente provavelmente vai estar desabitado, eu vou pensar naquelas espécies iniciais, né, que funcionam como uma comunidade pioneira para poder favorecer uma recolonização ali, um ambiente reocupado, tá bom? Então é a ideia de início de sucessão ecológica, como a gente tinha comentado agora há pouco para vocês. Então a melhor estratégia é a estratégia 1, como a gente tinha comentado agora há pouco. Letrados assim, ó, estratégia 1, beleza.
pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Pessoal, no início de uma sucessão ecológica, a competição é muito grande, tá? Então as espécies vão se substituindo, principalmente nisso, as espécies são de pequeno porte. Lá no final é que a gente vai ter uma estabilidade maior, quando se atingir a comunidade clímax, vai ter uma comunidade mais estável, a estabilidade um pouco maior lá no final de uma sucessão ecológica, tá? Então não tem nada a ver com essa ideia de que tem menos competição não, porque normalmente tem uma boa competição, uma boa taxa de competição nessa fase inicial também, tá? Letra B, estratégia 2, não, a gente já pode descartar a estratégia 2, que a gente já viu que a estratégia 1 é a melhor, né? Letra C, estratégia 1, beleza. Pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico. Olha a justificativa em cima do que eu comentei para vocês. Potencial biótico elevado, né? O que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Essa é a melhor alternativa, tá, gente? Pode marcar aí, letra C. Vamos olhar as outras alternativas. Letra D trazia estratégia 2, que não seria ideal. E letra E também com estratégia 2. Então, na minha opinião, se você tivesse ficar em dúvida aí, você ia ficar em dúvida com relação a essas duas proposições que trouxeram a resposta como estratégia 1. Tá bom? Então a resposta certa dessa questão, gente, letra C, uma questão de ecologia. Vai uma dica para você, aluno: ecologia é o tópico que normalmente cai mais em provas do Enem, tá? Dá uma revisada boa no conteúdo de ecologia. Vejam os tópicos que eles costumam cobrar, né? Nessa questão a gente teve a ideia de dinâmica de populações misturada aí com a ideia de sucessão ecológica, reocupação de um ambiente, questãozinha bem interessante. Problemas ambientais normalmente cai bastante na prova do Enem, tá? Segue a dica aí para vocês, ecologia. Tem que revisar sempre, tá? Gostou da resolução dessa questão? Se inscreve no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, não esquece de deixar um joinha aí pra gente, contribua para o nosso canal, dando joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando os nossos vídeos, tá certo? Isso é um projeto importante, é um projeto que a gente tenta, da melhor forma possível, contribuir com a educação gratuita de qualidade para os alunos, tá certo? Para os alunos do Brasil inteiro e até mesmo que estão em outros países, beleza? Gente, me sigam no Instagram, @gianbrito, tá certo? Aqui no nosso canal nós temos diversos tipos de conteúdos, né? Temos playlist com videoaulas teóricas, playlists com resoluções de provas, né? Vamos juntos estudando nesse projeto, eu, você, até a sua aprovação.